Alô, jovens, questão 04, que é que ela nos diz? Na figura abaixo, determine as alturas das torres e a distância entre seus topos. Topo é a parte mais alta da torre. Pois bem, então você tem aqui uma torre menor, ele quer que você calcule a altura dessa torre menor, H minúsculo. Você tem aqui essa torre mais alta, ele quer que você calcule a altura dela, H maiúsculo, e ele ainda quer a distância entre os topos, considerando aqui o topo da torre mais baixa e aqui o topo da torre mais alta, ele quer a distância entre esses topos. Professor, eu não gosto de matemática por isso. Qual é a utilidade que tem saber a distância entre esses topos? É porque se alguém quisesse esticar um cabo de aço para fazer aí uma tirolesa, ou colocar um bondinho para transportar as pessoas daqui do topo de uma torre para o topo da outra, tanto da mais baixa para a mais alta como da mais alta para a mais baixa, teria que dimensionar, saber a medida da distância entre os topos aí, né? A medida que vai ser a medida do cabo de aço. Agora pense comigo, como essas torres são verticais, não é uma torre oblíqua, não é a torre de Pisa, o eixo da torre fura o plano da base, um plano aqui, né? O solo, perpendicularmente. Então você tem aqui um triângulo, visualize, um triângulo retângulo, cujos vértices são o pé da torre mais baixa, o topo da torre mais baixa e o pé da torre mais alta. Nesse triângulo retângulo você tem um ângulo agudo de 30 graus, o cateto adjacente mede 10 raiz de 3, o ângulo de 30 graus, e o cateto oposto é a altura da torre mais baixa. Matou a charada. Cateto adjacente e cateto oposto, em relação a um ângulo agudo de um triângulo retângulo, quem relaciona é a tangente. Então a tangente nesse triângulo retângulo de 30 graus é cateto oposto, altura da torre menor, sobre o cateto adjacente, 10 raiz de 3. Como a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, igual a H sobre 10 raiz de 3. Produto dos meios, 3H. É igual ao produto dos extremos. Raiz de 3 vezes 10 raiz de 3, 30. Então, H, a altura da torre mais baixa é de 10 metros. Já é uma das respostas das 3 perguntas que foram feitas, né? Olha lá, determina as alturas das torres. Já determinou a altura de uma. Para calcular a altura da torre maior, o raciocínio é análogo, considerando o topo da torre maior, o pé da torre maior e o pé da torre menor. Esses 3 pontos são vértices de um triângulo retângulo, onde um ângulo agudo desse triângulo retângulo mede 60 graus. A altura da torre maior é o cateto oposto a 60 graus. E a distância entre as torres no solo, 10 raiz de 3, é o cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente, novamente tangente. Só que agora tangente de 60 graus. Que na figura é cateto oposto a 60 graus, a altura da torre maior. Cateto adjacente a 60 graus, distância no solo entre as duas torres, ou a distância entre os pés das duas torres, 10 raiz de 3. Como a tangente de 60 graus é raiz de 3, evidentemente sobre 1, igual a H sobre 10 raiz de 3. Produto dos meios, H maiúsculo, altura da torre maior, é igual ao produto dos extremos. Raiz de 3 vezes 10 raiz de 3, 30 metros.
Por sinal, se a altura da torre menor é 10 metros e a altura da torre maior são 30 metros, a torre maior tem 3 vezes a altura da torre menor. Seriam necessários 3 torres menores para obter o equivalente à altura de uma torre maior. Agora ele quer o quê? A distância entre os topos. Chamando essa distância de D, não sei se vocês concordam comigo. O topo da torre menor, o topo da torre maior, o pé da torre menor e o pé da torre maior, esses 4 pontos são os 4 vértices de um trapézio retângulo, de base menor Hzinho, de base maior Hzão, de altura 10 raiz de 3, e você quer saber o lado oblíquo. Todas as vezes que você tiver um trapézio retângulo, projete ortogonalmente a base menor do trapézio sobre a base maior. Qual a vantagem de fazer isso? Porque surge aqui um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é o lado oblíquo, um cateto é a altura do trapézio retângulo, que é 10 raiz de 3, e o outro cateto é a diferença das alturas, que vai ser 30 menos 10, que é 20. Ô professor, mas nesse triângulo retângulo eu não tenho nenhum dos 2 ângulos agudos, no problem. Como tem 2 lados, por sinal, os 2 catetos, e quer calcular um terceiro lado, no caso a hipotenusa, pouco importando se tem os 2 catetos, quer calcular a hipotenusa, ou se tem a hipotenusa e um dos catetos e quer calcular o outro, o melhor a se fazer aí é o teorema de Pitágoras. No caso, o quadrado da medida da hipotenusa, o quadrado de D, é igual ao quadrado de 10 raiz de 3 mais o quadrado de 20. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então fica D ao quadrado é igual a 10 raiz de 3 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Então o quadrado dessa distância é igual a 300, porque o quadrado de 10 é 100 vezes. O quadrado da raiz de 3 é 3, 100 vezes 3, 300, mais 400. Então o quadrado de D é 700, D é raiz quadrada de 700, raiz quadrada de 700 é a raiz quadrada de 100 vezes 7. 7 não é quadrado perfeito, mas 100 é o quadrado perfeito de 10. Então a distância por ele solicitada é 10 raiz de 7 metros. Sensacional. Um beijo.